Agora, dessa vez, muito boa noite, né, porque o tempo muda. Nós vamos falar de que em qual dimensão vive cada um, né? Não você, não eu, cada um de nós. Como funcionaria isso, né, para explicar em âmbito verbal? Primeiro, é quase impossível, né, você compreender o tema em questão no modo cartesiano. Seria, né, impronunciável, né, a caixa. Pode ver que o simbolismo do crânio ele está encerrando o cérebro. Então o cérebro só percebe aquilo que está em seu entorno, através dos sentidos. Né? Sentidos que estão distribuídos e têm relacionamento com os centros de energia em outro corpo ou realidade. Então, vamos classificar assim. Agora entra o comportamental, aí que deveria entrar a psicologia. Se a psicologia fosse mais holística, ela se deteria em observar isso que eu vou falar agora, e não, né, devaneios, né, acadêmicos de que achar isso e achar aquilo. Olha para cima, está mentindo. Olha para baixo, está tímido. Pode ser totalmente, né, o oposto. A pessoa pode estar tímida olhando para cima, mentindo olhando para baixo. Isso aí não é via de regra. Isso aí não poderia ser cartilha. E nem, muito menos, terminar no risco de um diagnóstico falho. Mas a coisa interessante é que cada um se comporta diferentemente. A gente vê isso pela diversidade. Né? Somos uma unidade, que é o significado, né? Uma mente coletiva, mas cada um está como um neurônio se comportando diferentemente, ou uma célula do corpo que, né, se rebela e se torna um câncer social, como a gente vê por aí. A gente vai chegar lá. Como poderíamos classificar as dimensões? Se fala em dimensão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Cuja última é mais refinada, se chama Atman, ou Portas do Absoluto. Mas estamos esquecendo que estamos na terceira dimensão. A terceira dimensão ela é classificada como plano físico, como sendo a primeira. Ela não é, se ela é a terceira dimensão, ela tem 3 dimensões contidas nela mesma, em síntese. Então temos a dimensão 1, 2 e a 3. Aí sim, é onde estamos presentes agora, né, conversando ou se ouvindo. A dimensão 1 está relacionada ao reino mineral. Então, o que podemos dizer a respeito? Quem se comporta como uma pedra? Aquele que vive depressivo ou deprimido, só quer dormir, descansar, férias, sextou. Ele está vivendo em qual dimensão? Dimensão da pedra, obviamente. Né? A dimensão 1, aquela que não há movimento, porém é um não movimento, uma inação de baixo. Pois Atman, a outra ponta do pêndulo, também é inação, só que com o fator da realização. Não é preciso mais uma ação porque já se fez todo o processo. Se percorreu todo o organograma. Uma pessoa que ela está sempre ansiosa, né? Vive, né, para se inclinar a uma crença, ela vai para lá e para cá, ela se abastece com a rotina, né? Ela aceita, ela está vivendo como um vegetal, segunda dimensão. A primeira dimensão tem a ver com o reino mineral, tem a ver com a estatez,
Já na segunda dimensão começa uma instabilidade, né? Movimento mais repetitivo. É o movimento da bactéria. Bactéria mesmo pertencendo ao reino animal, ela ainda se afasta muito da dinâmica animal. E onde se encaixa o reino animal? Aí sim, na terceira dimensão. É viver para ir e vir e ganhar alguma coisa com isso. É o sentido da caça. É onde vive o senhor cientista. O senhor cientista, ele vive caçando evidências para chegar em conclusões muitas vezes rasas. Por isso que ele usa da razão. Então não podemos esquecer, para ser 3D, devemos ter uma primeira D e uma 2D. E quem vive para sentir, né? Pessoas, mesmo no âmbito positivo da coisa, né? Sente amor incondicional, fraternidade, estou sempre alegre. E totalmente ambíguo a isso pode também ter o oposto, né? Como o oposto de amor é ódio, mas são as mesmas coisas desdobradas. Então a pessoa vive em algum estado emocional X, né? Às vezes crítico, às vezes resolutivo, né? Confortável. Ela vive na quarta dimensão, que é o tempo, né? Mas não o tempo linear, porque o tempo linear ele tem um limite, né? De um ponto ao outro. Esse tempo quadridimensional ou tetradimensional, ele corresponde à lembrança do passado e à projeção do futuro. Então a pessoa chora pelo passado e se preocupa com o futuro. Então ela está vivendo um contexto tetradimensional. Então ela é muito mais alma, né, mais cardíaco, mais mente e emoção do que vida em ação. Ou, como se diz, imagem em ação, que é o corpo físico. É um produto da mente de alguém, né, como eu dizia em outros vídeos. Cara da mamãe, nariz do papai, né, ou vice-versa. Então onde é que está seu rosto? Que rosto você teria antes de optar aos ciclos de nascimentos, né, e mortes? Samsara. Você não sabe, né, porque você está inserido nesses filtros. E por que a gente não consegue ver a partir daqui, da terceira dimensão? A mesma coisa que na terceira dimensão você está dentro da sua casa agora, você olha para a parede, você não vê o que está acontecendo lá fora. Você pode de repente ouvir, porque o som é mais sutil, ele é pentadimensional, então ele atravessa a estrutura. A imagem já não, ela fica encerrada onde ela recebe a ação da luz, né? Os fótons, que rebate nela e traz para a retina e é lida num lugar escuro que nunca vê a luz, na parte posterior do cérebro, dentro dessa caixa fechada que nunca jamais vê com clareza o próprio mundo onde ele está, né, encarnado. E uma pessoa mentalista, né, muito raciocinária, ela está sempre fazendo cálculos, né, peso e medida, pensamento, pesar e medir. Ela vive no mundo mental, totalmente racional. Mas como tem uma regra que quando se pensa, geralmente não se sente, ou quando se sente, não se pensa, a gente vê isso nos escândalos humanos. O cara pensou em matar, ele não sente, né, empatia pelo outro. Por isso que chamamos o mentalista, muitas vezes, se ele é do caminho, né,
esquerdo não no sentido de direção, e sim de negação do correto, ele vai e mata mesmo, é sangue frio. Isso que a gente chama de frio e calculista. Aquele que pensa e não sente. E de emotivo, aquele que, né, não tem controle sobre seus estados emocionais, né, como a gente vê hoje na infantilização crônica do adulto, que se comporta como criança, né, que parece que precisa de uma chupeta e uma mamadeira para parar de chorar, né? Só que as nossas distrações são o quê? Medicamentação, vícios, né? Bebida, álcool, drogas, sexo. Está tudo relacionado a isso. Cada parte indica, né, pelo que você se ocupa. O comportamental fala muito de onde você vive, não o que você é. É onde você está sendo, seu endereço íntimo, psicológico. Agora, alguém que se preocupa com a causa das coisas, o observador, ele já começa a mudar tudo. Agora ele já está chegando no interlúdio entre quinta dimensão e sexta dimensão, ou seja, uma quinta dimensão superior, a mente divina ou universal, cósmica. O teto disso já seria, né, o amor divino. Esse ser está preocupado com a origem das espécies, né, mas não de forma cartesiana, como eu falei, darwiniana, não é aquilo ali, que ainda é muito raso, muito superficial, né, e horizontal. Ele está preocupado com a evolução vertical. Quem sou eu? As perguntas que, né, ou o que sou eu, que é melhor, né, mais bem colocado. Ele quer saber a origem do planeta, que planeta ele veio, do que ele descende. Ele questiona tudo. Por exemplo, se eu sou o DNA, né, dos meus pais, 50% de cada um, né, como se diz, papai e mamãe foram acampar, né, fazer um piquenique. Aí eu fui com meu pai e voltei com a minha mãe. Isso é uma piada para você saber quanto o negócio mesmo é sátiro e cômico. E tudo mecânico. Já na questão causal, quando você atinge uma compreensão causal, você já está operando em mente divina em você, que é basicamente o que você é. Sua essência, que ainda não tem nome, não pode descrever assim muito a fundo, em termos técnicos. Um pouco mais acima, aquele que abandona tudo, né, vamos dizer, os arates, os ascetas, os duijas, duas vezes nascidos, né, porque pode-se nascer na mesma vida, sem morrer e nascer de novo, né, em corpos limitados. Ele começa a pensar em todo mundo, ele já tem as respostas casuísticas das coisas, e começa mais a se desapegar do si menor, né, de si mesmo, das suas necessidades. Tudo ele partilha. E por final, ele compreende a tudo de forma unitotal. Ele já não vê mais diferença nele, no outro. Ele passa a respeitar, né, a sua família, as outras pessoas, os animais, os outros reinos. Ele entende a inferioridade, porém não se vê acima. Mas o problema é que depois, né, dessa quinta dimensão superior, há um risco, né, evolutivo, em que a pessoa ainda vibra no 880. Se desapega totalmente da parte que deve ser resolvida, as partes de baixo, que é a mente, a emoção, a vitalidade. Que inclusive a vitalidade pode estar incluída, que eu não citei, para não ter que fazer outro vídeo. A pessoa
que ela mesmo, né, não tem consciência de nada, mas ela daí segue, né, o modismo e vai para academia e toma suplementos, né, e alimenta a máfia farmacêutica e nutricional, e fitness, yoga, mecânica, né, como aeróbica e ginástica, que não tem nada a ver. Yoga é algo interno, é como o sentido de religião, né, religare, yoga, junção de espírito e matéria. E o camarada vai lá, então ele está vivendo num vital, ele é praticamente um elemental. Ele está vivendo apenas para se satisfazer, né, para manter a aparência, né, como uma fada. Né? A fada, ela gosta, como a fadinha do Peter Pan, ela trabalha com imagem, com aparência. E é ela que deu, inclusive, né, nós temos isso atávico em nossa genética, né, que foi trabalhada pelas hierarquias ancestrais de Vênus que tiveram por aqui, e viram que aqui não fecha, até mesmo porque o bioma deles, né, não é compatível com o seu estado vibracional. Esse ser vive num contexto elemental, né, um elemental. O que ele quer? Ele quer brincar. Brincar de ser bonito, forte. Os elementais pensam que são fortes também. Mas eles sucumbem ao símbolo, de que tem poder sobre o símbolo. Mas mesmo o símbolo ainda é uma coisa muito daqui. Então tem que estar muito, né, envolvido e sim ciente do que está fazendo. Mas o problema de tudo que é acima é que acaba se esquecendo do que é abaixo. Da mesma forma, da metade para baixo, a gente se esquece do acima, como o corpo. Né? A pessoa que cuida muito do rosto, do cabelo, geralmente não corta as unhas dos pés, né, com frequência, se esquece. E aquele que está muito preocupado com as partes, né, baixo ventre, visceral, sexo, não sei o que, geralmente não se cuida, né, a parte, vamos dizer, vital do corpo, não cuida da saúde, do coração, né, do hábito alimentar. Então, o que caracteriza, o que vai definir onde vivemos, que ainda não responde o que somos, é, sim, o que fazemos com a nossa vida. Paz reverencial a todos.